É, oi pessoal, hoje continuaremos com a função de onda, a interpretação estatística da função de onda. Então, na aula passada vimos uma função psi que depende da posição e do tempo, e essa função é chamada função de onda. Mas o nome é meio estranho para descrever o estado de uma partícula, né? Função de onda. Função de onda nos dá uma noção de algo que se propaga no espaço. É meio estranho. Como é que esse objeto, chamado função de onda, pode representar o estado de uma partícula? E a resposta está na interpretação estatística da função de onda, ou também conhecida como interpretação de Born, que diz o seguinte: suponha que a sua partícula ela se move no eixo x, que eu vou desenhar o eixo x, e no eixo y colocamos o valor absoluto dessa função de onda, que depende da posição e do tempo, ao quadrado, tá? A função de onda ela é um número complexo, né? Então, se queremos encontrar o valor absoluto ao quadrado, ele vai ser igual a função de onda vezes o seu complexo conjugado, tá? Então, vamos supor que essa função de onda, esse valor absoluto ao quadrado dessa função de onda, ele tem mais ou menos essa forma. Vou desenhar aqui dessa maneira, tá? Segundo a interpretação estatística, o valor absoluto, digamos, você tem um ponto aqui x0, tá? Então, segundo essa interpretação estatística, essa altura aqui, que seria o valor absoluto da função de onda na posição x0 no tempo t, isso ao quadrado, né? Essa altura, ela nos fornece a probabilidade de encontrar a partícula no ponto x0 em um tempo t. Tá bom? Então, essa função de onda, ela nos dá uma medida de probabilidade. Probabilidade de encontrar ela no ponto x0. Tá? Existe uma formulação mais precisa. Vou colocar ela aqui. Suponha que você tem aqui o ponto... Eu vou desenhar por aqui. O ponto A e o ponto B aqui. Tá? Então, a integral desde o ponto A até o ponto B da função, né? Que é essa função, o valor absoluto da função de onda ao quadrado, integrada no eixo x, esse valor aí, que seria essa área aqui, né? Ela nos dá a probabilidade de encontrar a partícula entre A e B em um tempo t. Então, probabilidade de encontrar a partícula entre A e B em um tempo t. O que mais podemos ver nesse gráfico?
o seguinte. Suponha que você tem aqui o ponto A. Então, e aqui suponha que você tem o ponto B, aqui no maiúsculas, né? Se alguém me pergunta qual é o lugar mais provável, a posição mais provável da partícula ocupar, A ou B? Então, como A tem a função maior que B, então eu digo, não, a probabilidade maior é no ponto A, que no ponto B, é bem maior, né? A partícula prefere se situar no ponto A, tá? Então, mas esse tipo de interpretação, essa interpretação, ela tem um problema, tá? Ela introduz o que se chama de indeterminação estatística na mecânica quântica, ou indeterminação quântica. Eu vou fazer um exemplo para vocês entenderem melhor o problema. Tá? De um lado, você tem a mecânica clássica. Do outro lado, colocaremos a mecânica quântica. Na mecânica clássica, você encontra a posição da partícula para qualquer instante t, e a partir dessa posição você encontra todas as outras variáveis das quais você pode precisar, né? Digamos, você conhece todas as forças, todas as condições iniciais, e você calcula essa posição para qualquer tempo t. Do outro lado, você tem a mecânica quântica, né? E também você conhece a dinâmica do processo, conhece as condições iniciais, e graças a isso você encontra a função de onda para qualquer instante, para qualquer posição, para qualquer instante de tempo, tá? Ok, as duas teorias estão aí e vamos agora à experiência, tá? Vamos realizar uma medida. Vamos medir no tempo t, vamos medir a posição da partícula, seria a posição da partícula no ponto t, né? E provavelmente esse valor ele será igual àquele valor predito pela mecânica clássica, né? Supondo que você considerou direitinho todas as forças e condições iniciais, o valor medido aqui terá que ser igual ao medido aqui. Mas e a mecânica quântica? A mecânica quântica ela não vai te dar esse valor exato. Ele apenas vai te dar a probabilidade desse valor acontecer no tempo t. Ela te fornece apenas informação estatística. Sobre o possível resultado. E é isso que incomodou e até hoje incomoda físicos e filósofos. E surge aqui uma pergunta: será que essa indeterminação estatística, será que ela é um fato da natureza? Ou será que ela é um defeito da teoria quântica? Então, para responder a isso, vamos fazer um exemplo, tá? Suponha que, de novo, a minha partícula ela se move ao longo do eixo x, ou ela está no eixo x, ela está aí, em qualquer ponto, e a gente mede essa posição.
E encontramos ela aqui. Medimos, realizamos a medida e encontramos que ela se encontra no ponto C. Tá? Então, pergunta. Onde se encontrava a partícula no instante anterior à medida? Onde se encontrava a partícula no instante anterior à medida? Tá? Então, existem... Isso aqui é uma pergunta, né? Então, vamos tirar esse negocinho aí. Então, existem 3 respostas para essa pergunta. E elas servem para categorizar as principais escolas de pensamento em relação à mecânica quântica. A primeira é a posição realista. Essa aqui é a primeira escola, né? A primeira posição. E ela responde a essa pergunta, né? Dessa maneira. A partícula se encontrava em C. Em C. No mesmo ponto que medimos. E essa parece a resposta mais óbvia, né? Até o próprio Einstein defendia essa posição. Mas então, se isso é verdade, a mecânica quântica seria uma teoria incompleta. Ela seria uma teoria incompleta. Por quê? Porque a mecânica quântica, ela, sabemos, né, a partícula se encontrava no ponto C, medimos e encontramos ela efetivamente no ponto C, mas a mecânica quântica não nos deu a certeza de que encontraríamos ela no ponto C. Ela não é capaz de predizer isso, né? Para os realistas, a indeterminação quântica não é um fato da natureza, sino é uma reflexão da nossa própria ignorância. Então, nesse caso, a função de onda não é toda a história. Então, isso aqui, a função de onda, não é tudo. Né? Está faltando informação. E aqui é onde entram as chamadas variáveis ocultas. Tá? Mas não vou falar sobre isso agora. Então, vamos ver outra posição, que é a posição ortodoxa, que é a segunda posição. Então, essa posição ortodoxa, ela responde a esta pergunta aqui. Onde se encontrava a partícula no instante anterior à medida? Ela disse, a partícula não estava em lugar nenhum, em nenhum lugar. A partícula não estava em nenhum lugar. Né? Foi o ato da medida, da medição, eu não sei como é que fala isso em português, eu acho que é medição. Foi o ato da medida, da medição, né, que forçou ela a ocupar aquele lugar. Então, foi o ato da medida que forçou ela a ocupar aquele lugar. Então, Jordan disse o seguinte: observações, vou até botar aqui, observações não só disturbem
o que se mede, elas produzem a resposta. Nós, vou escrever aqui, observações não só disturbem o que se mede. Elas produzem a resposta. Nós compelimos a partícula a assumir uma posição definida. Essa visão, também conhecida como a visão de interpretação de Copenhague, ela é a visão seguida por Bohr e seus seguidores. Entre os físicos é a mais aceita. Mas é interessante notar que, segundo esta posição, o ato de medida é um ato muito peculiar. Ela influencia no resultado, né? E a terceira posição é a posição agnóstica. A qual recusa-se a responder. Então, que é uma resposta que ela não é tão boba quanto parece, né? Que sentido tem ficar realizando asserções sobre o estado de uma partícula antes da medida, quando a única maneira de saber se você estava certo é realizando a medida? Em cujo caso, o que você obtém não é mais o antes da medida, né? Isso é metafísica, se preocupar com algo que pela sua natureza não pode ser testado, né? Até recentemente, todas as três posições elas tinham seus seguidores, mas em 1964, John Bell, ele espantou a comunidade de físicos, mostrando que existe uma diferença observável, medível, né? Se a partícula tem uma posição definida antes da medida ou não. Então, isso eliminaria essa posição agnóstica, né? Há uma diferença, se você conhece ela antes ou não. Então, mas eu voltarei a esse ponto mais tarde, em outra aula, né? Por agora, é suficiente dizer que os resultados experimentais eles confirmam a posição ortodoxa. Ou posição de Copenhague, né? E aqui vamos escrever o que ela diz. Uma posição simplesmente não tem, perdão, uma partícula simplesmente não tem uma posição precisa antes da medição. Ela não tem uma posição precisa. Antes da medição. É o processo de medição em si que insiste em um número particular.
e de alguma maneira cria o resultado limitado apenas pelos pesos estatísticos da função de onda, né? De alguma maneira cria, né, o resultado limitado apenas pelos pesos estatísticos da função de onda. Então, mas legal, essa aqui é a interpretação de Copenhague, mas aqui surge uma outra pergunta. Então, vamos colocar, surge uma outra pergunta. Suponha que tínhamos realizado a primeira medida e encontramos a partícula no ponto C, né? O que acontece se eu meço novamente a posição da mesma partícula depois de medida, né? Uma segunda medida após a primeira. Tá? A resposta, e todo mundo concorda nisso, é que a segunda medida ela vai devolver o mesmo valor. Na primeira medida ela estava em C, na segunda medida ela vai estar em C também, né? Mas como a interpretação de Copenhagen, ela esclarece isso, né? Porque ela diz, não, antes de realizar a medida, não sabemos, né? A partícula estava em qualquer lugar, né? Antes de realizar essa segunda, ela estava aqui. Então, é uma contradição, né? Então, a resposta, né, da interpretação ortodoxa, ela diz, evidentemente, a primeira medição, ela alterou, aqui vamos botar assim, a primeira medição alterou a função de onda. Alterou a função de onda, tá? Então, produzindo um pico em cima do ponto C. Então, antes você tinha a função de onda, não lembro como é que eu desenhei ela em cima, mas vou botar aqui de qualquer maneira, assim, sei lá, assim, uma coisa assim, né? A função de onda ao quadrado. Então, se você realizou a primeira medida e encontrou ela aqui no ponto C, após essa segunda medida, a sua função de onda ela vai ter essa forma aqui. Ela vai ter um pico em cima do ponto C, aqui, que era x, né? Que é a nova função de onda ao quadrado, né? O que aconteceu? Essa primeira medida, ela modificou a função de onda, produzindo esse pico, né? Dizemos que a função de onda colapsou por causa dessa primeira medida, tá? E essa função, ela vai ficar assim dessa maneira, né? Em um curto tempo, porque ela tem que obedecer à equação de Schrödinger, então ela vai ficar espalhada novamente, né? Então a segunda medida ela tem que ser rápida, tem que ser efetuada rapidamente. Então, a partir daqui, né, podemos dizer que existem dois tipos de processos: os processos ordinários, podemos aproveitar e já ir adiantando isso, em que a função de onda ela segue, né, obedece à equação de Schrödinger. E existem as medições ou medidas.
Eu não sei como é que é o termo em português, me perdoem, né? Onde essa função de onda, ela é, você sabe que ela é repentina e descontinuamente colapsa.